Olá, estamos começando mais um episódio do Imagem é Tudo. Eu sou Kátia Nasser. Eu sou a Gisele Albuquerque, somos consultoras de imagem e hoje vamos falar com duas mulheres líderes, né? E esse papo vai ser maravilhoso. Duas mulheres fortes e que vai ter um assunto muito bom sobre moda. Antes disso, quero pedir para vocês, não deixem de seguir as nossas redes sociais, @Imagem é Tudo Consultoria. Nós estamos no YouTube, no Spotify. Compartilha, comentem, que é muito importante a interação de vocês aqui no nosso canal, né? É verdade. Vamos às apresentações? Vamos apresentar nossas convidadas, né? Especialista em Customer Experience e sucesso do cliente, com mais de 20 anos de experiência em liderança e desenvolvimento de equipes. Fundadora da Elevant CX, ela também é mentora de empresários que querem aumentar o faturamento em até 30%, utilizando a própria base de clientes. Uma referência quando o assunto é transformar a relação entre marcas, clientes e pessoas. Seja bem-vinda, Grace Lemets. Muito obrigada, Kátia. Obrigada, Gi. É um prazer receber você aqui, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada a você. E a nossa outra convidada, ela tem 29 anos de experiência no mercado de seguro. Atua como superintendente sênior de produto alto na Bradesco Alto RE. Com uma carreira consolidada, contribui ativamente para o fortalecimento da liderança feminina. Mãe do Pedro e da Sofia, adora explorar o mundo da moda, que se reflete diretamente em seu estilo marcante. Seja bem-vinda, Raquel Cerqueira. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Gi. Obrigada, Kátia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Maravilhoso ter vocês aqui. Já vamos começar com uma pergunta. Conta pra gente o que motivou vocês a escolher o look de hoje. Bom, eu fiz a minha análise de imagem, né? Até por eu estar num momento de começar essa nova carreira de mentora, de empresários. E uma coisa que eu sempre quis muito era demonstrar não só autoridade pela liderança, mas também sofisticação, a minha doçura. Eu sou uma pessoa muito doce, muito romântica, meu estilo é aquele romântico moderno. Então, o plissado traz isso, é porque eu tô de blazer, não dá pra ver, mas as manguinhas bufantes, tudo isso sempre remete ao meu estilo. Bem feminina, então, né? Bem feminina. E o cabelo, né, mais ondulado. Então, o azul e o branco são cores que eu sempre trago na minha paleta. Então, foi por isso que eu escolhi esse look de hoje. E você, Raquel? Bem, eu sou uma primavera brilhante, né? Então, eu gosto muito de cores, gosto sempre de enfatizar a minha criatividade. Então, e quis sair um pouco do social, né? Porque todo dia eu trabalho de forma mais social, mas quis trazer um estilo mais moderno e criativa, porque eu entendo que falar de moda é algo que eu nunca conversei, assim, vai ser a primeira vez, sempre falo muito de liderança, então quis trazer um pouco disso, dessa imagem minha criativa, uma pessoa antenada com moda. Maravilha. E você, Kátia, conta pra gente Bom, também. nós estamos recebendo duas mulheres que são líderes, né, mulheres elegantes, e eu quis trazer, apesar de ser um conjunto, né, uma textura, tá dentro da minha paleta de cores essa cor, então eu quis trazer assim uma modernidade, de certa forma uma elegância, apesar de ser um conjunto, para poder receber as nossas convidadas. Maravilha. Eu vou contar a minha escolha. Então vamos lá. Eu, como sou uma mulher que amo sexo, eu quis trazer para receber duas mulheres líderes, como você mesmo disse, que a gente pode ter essa sensualidade no vestir e mesmo assim passar credibilidade, né? E tá elegante. E trouxe esse vestido que está dentro da minha paleta, mas com um formato todo sexy, com um belo corpo, a cintura. Pensando em mostrar isso para nossa audiência, que a gente não precisa estar só de terninho para passar autoridade. Exatamente, é isso, bem isso. Vamos lá. Bom, nós vamos falar sobre liderança feminina. Então, eu vou falar aqui o que é liderança feminina. Liderança feminina é quando mulheres assumem posições de influência, decisão ou inspiração, conduzindo pessoas, projetos, organizações e movimentos, e fazem isso sem precisar anular sua identidade feminina ou adotar padrões masculinos de liderança.
Então eu vou começar perguntando para vocês. Em que momento vocês perceberam que a imagem pessoal impactava a sua credibilidade profissional? Grace. Bom, na verdade, eu cresci vendo minha mãe. Minha mãe era secretária de presidência de uma multinacional. Então, minha mãe sempre foi super elegante, sempre andou de salto, sempre se arrumou. Mas a minha mãe tem um estilo mais sexy, eu tenho um estilo mais romântico. Então, eu já tinha essa referência. Então, quando eu comecei a trabalhar, mesmo antes da liderança, eu sempre quis me vestir nesse formato. E, naturalmente, eu fui me vestindo assim a todo o tempo da minha carreira. Ao assumir um cargo de liderança, então isso veio naturalmente. O que eu acho, assim, quando a gente é líder, a gente acaba sendo um espelho para as outras pessoas. Então, as pessoas começam a se influenciar pela gente, a querer chegar no ponto que a gente está. Então, isso acaba trazendo as pessoas a se desenvolverem também. Então, é uma influência positiva para essas pessoas. Então, acho que esse é o impacto do que a nossa imagem como líder causa nas pessoas que a gente vai influenciar, como você mesmo disse, bem disse, né? Falando sobre a liderança. E você, Raquel? Engraçado ouvir isso da Grace, porque a minha mãe também me influenciou. Então ela falou, minha filha, independente do cargo que você ocupe, você precisa estar bem arrumada. Então eu sempre me inspirei muito em executivas e desde estagiária eu sempre me vesti bem, independente do cargo, claro. O salário vai contribuindo com as escolhas, mas você também não ter um salário tão alto assim não impede com que você se vista bem. Então, eu aprendi, né, que a forma de eu me vestir diz muito a respeito sobre o que eu quero passar. Então, hoje eu utilizo isso de forma mais estratégica. Se eu vou fazer uma apresentação e eu quero passar determinada imagem, eu escolho as roupas levando isso em consideração. Então, eu entendi que a liderança também é uma forma, como a Grace colocou, de espelho para outras mulheres, né? Então, na Bradesco, o pessoal costuma dizer que eu não repito roupa. E aí eu brinco e digo assim, olha, roupa eu repito, eu não repito, é combinação de roupa. Porque às vezes é uma bijuteria, é um detalhe no seu acessório que fazem a diferença e mudam totalmente o estilo daquela roupa que você está vestindo. Exatamente. Então, eu levo isso muito em consideração. A gente fala muito isso, né, Gi? Que as pessoas pensam que assim, não, vamos comprar roupas, vamos comprar. E às vezes a gente pode fazer uma brincadeira super saudável no nosso próprio guarda-roupa, mostrando as peças de uma outra forma, né? O conjunto é uma peça muito interessante nesse sentido, porque você pode usar a calça com uma outra camisa, e a camisa com uma outra calça, com uma saia. Então você brinca, e às vezes você está com as mesmas roupas, mas as pessoas não percebem que são as mesmas roupas, acham que você está sempre com uma roupa nova. Exatamente. Então, a credibilidade que a gente passa não necessariamente precisa ser masculinizada, né? O que a gente fala muito sobre esse mundo feminino que a gente atende. Porque a gente não precisa estar de terninho para alguém transmitir uma autoridade. O que é mais importante é que a nossa comunicação não verbal, que vocês com certeza sabem, 93% é a nossa comunicação não verbal. Ou seja, a forma que a gente fala, os gestos, não o conteúdo. Como a gente se veste, claro, como a gente anda e o nosso comportamento. Só 7 que é numa apresentação, quando você chegar, mas se você tem muito conteúdo para falar e não tiver com uma roupa adequada para chamar a atenção do teu público, as pessoas não vão parar para te ouvir. Você falou uma coisa muito interessante, Gi, porque uma das referências que eu tenho até do meu próprio estilo é a Kate Middleton. E raramente ela fala em público, né? Mas a gente percebe pela imagem e pela vestimenta dela a liderança, a sutileza, a sofisticação, é a imagem não verbal. Toda a comunicação que ela faz sem precisar abrir a boca. E a Raquel falou uma coisa muito interessante, a questão financeira, né? Porque o vestir não é sobre o dinheiro, né? Porque às vezes você vai até numa loja de departamentos e consegue achar peças incríveis e você vai estar bem vestida da mesma forma, não necessariamente ser uma coisa cara. É uma coisa também que a gente fala muito, né, gente? As pessoas acham que a consultoria de imagem, é claro que não é para todos, mas é acessível a muitas pessoas, né? Porque quanto que vale o teu desenvolvimento para as pessoas, a credibilidade que você pode passar além da sua fala. E falar isso para as mulheres
é que a gente vive esse mundo, nós podemos falar isso, o quanto que a gente tem pouca voz ainda. A gente já ganhou muito espaço. E isso ajuda que a gente tenha mais voz e que a gente consiga chegar em outros lugares quando a gente tem essa comunicação assertiva. É Um verdade. ponto importante que vocês colocaram, que a consultoria de imagem ajuda muito, foi aprender a comprar as roupas. Eu hoje olho o tecido, olho o detalhe da costura, do botão, e às vezes uma roupa é cara, mas ela não passa a imagem que você quer que passe, porque o material não é um material legal. Então, com a consultoria, eu aprendi a olhar detalhes das estampas, porque comprar uma roupa estampada é muito difícil. É verdade. E entender que às vezes o que está na moda não combina com o seu estilo. Você compra e aquilo fica no armário, né? E você olha, você não consegue colocar porque não combina com o seu estilo. É verdade. Então, a consultoria de imagem ajudou eu a arrumar meu armário e fazer compras mais assertivas. O olhar certo. Liquidação, promoção, a gente tem que correr, né? Só quando você tem um olhar certíssimo para aquilo, vou comprar bota, eu acho maravilhoso, vou comprar bota, comprar na liquidação, que os preços de bota sempre são mais altos, né? Mas ter esse olhar para a gente fazer as compras assertivas é a melhor coisa. Faz toda a diferença. Porque já existe um percentual muito assustador que a gente só usa 25% do nosso guarda-roupa. Claro que não passou pelo processo de consultoria. E é isso, aí você acaba usando as mesmas coisas porque você fala, essa combinação deu certo, então não tem o olhar para fazer uma nova, né? Exatamente. Bom, qual foi o maior desafio em alinhar autenticidade e expectativa de imagem profissional? Olha, eu posso contar um pouco o que eu vivi, porque eu queria passar uma imagem de uma pessoa mais forte, uma pessoa criativa ainda, e aí a consultoria acabou me ajudando, porque eu pude olhar para os meus armários e ver se as roupas que eu tinha no meu armário eram roupas que demonstravam a imagem que eu queria passar. E ao contrário da Grace, eu não quero passar uma imagem romântica. Quando eu olhava para o meu guarda-roupa, eu só via babado, via rendas, e eu não tinha percebido isso. Quando eu comecei a fazer essa avaliação do meu guarda-roupa, eu falei, nossa, eu estou passando uma imagem totalmente diferente do que eu quero de fato passar. E aí eu comecei a adotar roupas que faziam mais sentido com a minha personalidade, com a imagem que eu queria passar naquele momento. Então, eu acho que você entender, o primeiro passo é você entender qual imagem você quer passar. Exatamente. Claro, sem perder a sua autenticidade, isso é muito importante. Sua essência, e a partir né? disso, você olhar para o seu armário e entender se o seu armário condiz com aquilo. Faz sentido. Então, total. eu acho que para mim é um pouco disso. Para mim, como é muito antagônico, assim, quando a gente fala de liderança, a gente fala de poder, a gente fala, né, de coisas mais fortes. E eu sou uma pessoa muito doce, sutil, meiga. Então, como combinar isso, como Kátia falou, né, sem perder minha autenticidade desse meu jeito? Eu uso poucos babados, mas eu gosto de usar coisas assim mais floridas, como no tecido, né, como em pequenas estampas sutis. Então, eu sempre levo isso. Até no perfume, ele é um perfume mais floral. Então, eu estou sempre caminhando no romântico, mas não deixando essa minha autenticidade de lado. Mas eu acho que a gente consegue combinar. E eu tenho um exemplo muito forte disso, que é a Michelle Obama. Ela combina muito bem, né, a liderança, a força com a doçura. Então, é difícil. Mas com a análise de imagem é muito... O trabalho da dá para consultoria. fazer. O que é importante do nosso trabalho é que você consegue trazer os elementos que a pessoa gosta, por exemplo, para inserir essa autoridade, credibilidade que você precisa. Você não vai mudar a sua fala. E se eu colocar um terninho todo dia em você vai ficar... Não vai ser você. Você vai falar, não estou me reconhecendo. A gente traz os elementos. Ó, esse elemento traz credibilidade, esse traz autoridade. Olha, ela hoje está com uma saia plissada e um blazer. Né? Não necessariamente ela precisaria estar vestida toda de terninho. Contraponto. Você tem, quer dizer, você acaba trazendo os elementos de estilo para o seu look, né? E quando você fala de texturas, são os elementos de design, que são as estampas, as texturas, né? Cores, tudo isso Cores. faz todo sentido. Isso que eu ia comentar, porque apesar do babado trazer essa questão do romântico, eu adoro babado.
Mas eu aprendi que eu poderia combinar um babado com uma roupa que trouxesse mais autoridade, um blazer, que quebrava essa questão do romantismo. Exatamente. Então eu não pude dar todas as minhas roupas, né? Claro. Eu fiquei com várias de babados e rendas, mas fazendo essa combinação, né? Para poder dar uma quebrada nisso que vocês estão colocando. Dependendo do babado, você traz até a modernidade para o teu look. Você fala, olha, eu estou antenada, eu estou aqui com um babado que tá conectando uma modernidade. Toda essa conexão que faz da imagem. Essa brincadeira de elementos de estilo é muito legal, né? A gente vai brincando, vai se descobrindo, vai experimentando. Eu sempre falo isso. Experimentem, né? Coloquem tudo do armário para fora. Vamos trabalhar isso aí, porque é o que você falou. Vão se criando outros looks e as pessoas nem imaginam que são coisas que você já tem, às vezes acham que é coisa nova, e não é, né? Você vai brincando, você vai experimentando, e isso vai dando fazendo todo um sentido, né? Quando a gente passa pela consultoria, a gente aprende a olhar o nosso guarda-roupa de uma forma diferente. E ali o mundo se abre, né? Aquelas combinações que você sempre tinha em mente, agora você consegue criar outras. E aí, assim, o que eram 5 looks viraram 15 looks Exatamente. agora. Você vai se surpreendendo com os experimentos, né? Fica maravilhoso. Às vezes eu coloco umas coisas, mano, Gi, e aí, o que você achou? Eu vou colocando e vou... A gente também faz testes, tá? A gente também. A gente é expert, mas a gente também Não, é porque o que acontece? Não é uma coisa fácil, né? Você tem a primeira pergunta que a gente fez, o que você pensou para colocar, para escolher esse look para estar aqui, né? Não é uma coisa fácil, né? Você começa a pensar, bom, eu vou receber 2 mulheres que são líderes, recebi mais cedo uma diretora criativa da Farm, aí eu queria alguma coisa que remetesse, né, a Farm, a cor, o outro convidado também gosta de cores e estampas, então você começa a ver o que você tem no teu armário e vai testando, e assim, não é uma coisa fácil, para a gente também não é fácil, mas é óbvio, a gente tem expertise, então pra gente acaba ficando mais natural, vamos dizer assim, né? Da minha roupa da padaria pensada. Aquele pitch de 30 segundos dentro do elevador, gente. É engraçado que às vezes eu vou toda de preto para o trabalho, e a coisa que mais me impactou na consultoria foi que o preto é uma ausência de cor e não combina com tudo. É verdade. A gente acha que o preto combina com tudo. E normalmente quando eu vou toda de preto para o trabalho, o pessoal fala, porra, toda de preto, né? E eu falo assim, não, hoje eu tô sem criatividade. Por isso que eu tô toda de preto. E normalmente é o contrário, porque eu aprendi a comprar bolsas coloridas, né? Que raramente eu não tenho nenhuma bolsa preta. E o preto, às vezes, ele detona um look. É verdade. Uma bolsa, então, um sapato, que a gente tem essa mania, vou comprar um sapato preto, vou comprar uma bolsa preta. Não, vai. É porque a gente acha que combina com tudo, e não é verdade. Né? É uma dica de ouro para quem está em casa, né? Compra azul marinho, compra um zarrato, compra um off. O azul marinho. Consegue passear bem. Eu tenho até essa mania de falar, gente, não usa preto, usa marinho. O marinho é uma cor que combina com tudo. O meu novo preto é o marrom. O marrom também. O marrom, pra mim, assim, eu troco o preto pelo marrom sempre, porque tá muito na minha paleta. E quando eu aprendi isso, que eu hoje me sinto muito melhor com o marrom. E tem isso também, a gente de se conhecer é tão bom, né? O conhecimento é fundamental na nossa vida. E falando até a cor do cabelo, né? Teve uma época da moda do louro platinado e eu chegava no salão e falava, eu quero ficar aqui, ó, com esse cabelo aqui. Só que eu nunca ficava legal, né? Porque eu não tinha percebido que aquela cor platinada não combina comigo, eu sou quente. Então, eu acho que você se conhecer também ajuda até na escolha da tinta do seu cabelo, do corte do seu cabelo. Maquiagem. Eu fui uma que mudei. A Gi, quando me conheceu, eu era super loura. E depois de toda essa transformação de análise de imagem, e assim, hoje eu me vejo uma outra mais pessoa, jovem até, muito né? mais Porque jovem. a cor do cabelo errado deixa a gente mais apática às vezes, mais carinha. E eu cheguei a fazer o contraponto bem radical, que eu passei do cabelo super louro para um cabelo super escuro, e eu não me reconheci, logicamente.
E aí eu fui abrindo e hoje eu tô nesse meio termo. Não, porque tem que pra ser aos mim é poucos ótimo. também. Essa coisa muito radical também não é legal. É. Por mais que seja o ideal para você, né? Eu acho que tudo tem que ser aos poucos. É um processo, né? Falando do preto, quando eu descobri a minha cartela, que a gente fez a nossa formação, foi muito interessante. Preto não combina com você, quase porque assim, eu sou verão suave, suavidade total na pele, o preto, pá, na minha olheira, parece que eu fico com uma cara de cansado. Eu fiz um teste comigo mesmo de ficar 1 ano sem comprar nada preto. Eu usava o que eu tinha, mas não comprava. E para eu poder ir me enxergando com as outras cores que traziam. Então, a gente não é escravo da cartela, né? Por favor, é bom deixar isso registrado. Mas eu fui aprendendo nesse 1 ano como eu ia lidar com o preto dentro da minha vida. E a coisa mais fácil de lidar é com a roupa, né, gente? Porque o cabelo é maquiagem que tem que estar ok. Que não dá pra gente trocar todo dia. Maquiagem, você não vai ficar comprando uma base, uma sombra. É a roupa, verdade. se você quiser pular da sua cartela, sem problema nenhum. Vai lá, usa. Eu sou uma pessoa super brilhante na vida, assim, vibrante. Então, gosto de usar esses brilhos, mas uso com consciência, né? Que é o mais importante. É claro, eu sou quente, ao contrário, né? De verão suave, eu sou brilhante. E aí eu não tinha prata na minha cartela, né? Eu tinha até, vocês que são os especialistas, mas era mais dourado. E eu gosto de prata. Eu estou percebendo aqui que a Kátia fez uma combinação dourado com prata, que é um pouco do que eu faço também, uma combinação. Para poder trazer, eu sei, claro que a maquiagem ajuda, o cabelo, mas eu comecei a usar essa combinação dourado com prata. Porque acabou E me a gente também não ajudando pode muito. abandonar aquilo que a gente falou. É óbvio, é o que a gente gosta. A gente não pode deixar de usar o que a gente gosta, porque, não pode. Não existe não pode. Não existe isso. Eu tenho a história também desse minha coisa do brilhante, que eu falo, Deus é muito maravilhoso. Eu sempre fui muito vibrante na vida. E sempre fui muitas vezes mal interpretada, trabalhando em empresa grande, por eu ter essa beleza suave, ele contrapõe. Ou seja, eu tenho uma beleza que dá uma segurada nessa minha uau que eu sou como pessoa. Porque isso ninguém vai tirar. E aí eu uso muito isso ao meu favor. Mas imagina eu, mais jovem, sem ter conhecimento de cartela, eu usava cor vibrante e sendo vibrante. Meu Deus do céu. Era terrível. O sol. O sol. As pessoas tinham a sensação que eu queria aparecer, que eu queria chegar primeiro que todo mundo, que eu queria não sei o que lá, por conta desse excesso de informação, eu como pessoa e nas cores. Eu já sou um outono suave. E eu super me encaixo ali nesse outono suave. E a gente tem a cartela muito parecida, né? Porque a gente tem vizinha. A gente tem a suavidade como característica principal. Então, uma pode roubar da outra algumas cores. Bom, como líder, vocês sentem que representam a cara da empresa para o mercado, a empresa que vocês trabalham? Vocês acham que representam? Olha, falando na empresa que eu trabalho hoje, né, que é uma multinacional da área de TI, a área de TI ela vem se transformando e deixando mais as mulheres assumirem essa posição de liderança. A empresa que eu trabalho, por exemplo, a gente está indo numa crescente de mulheres na liderança. Hoje a presidente global é uma mulher. Então, cada vez mais a gente tem visto as mulheres pegando cargos importantes de liderança. E eu acho isso fundamental, porque a gente dá a cara, né, a organização, o carinho, né, que os clientes precisam. Então, eu acho que hoje eu posso dizer que sim, represento, mesmo sendo uma empresa de TI que majoritariamente masculina, mas isso tem se transformado com o tempo. E eu acho super positivo. E você, Raquel? Eu trabalho numa seguradora, uma empresa sólida no mercado. E também, historicamente, né, não só a empresa que eu trabalho, mas outras empresas, né, era muito difícil encontrar mulheres na posição de liderança. Mas esse cenário vem mudando. Graças a Deus vem mudando. E eu entendo que sim, né? Eu acho que, claro que é importante esse nosso lado delicado, suave, né? Nosso lado emocional, mas também, por muitas vezes, a gente ficou carimbada, né? Por parecer ser fraca. Isso transmitir fraqueza e, na verdade, não é uma fortaleza. Sim. Então, eu entendo que sim,
eu de alguma forma entendo que inspiro outras mulheres. Lá na Bradesco a gente tem um grupo de diversidade muito bacana e eu represento o pilar do gênero. E aí eu vejo, tem reuniões, a Gi já participou, né, Gi? E aí eu vejo como as mulheres têm encontrado o seu papel, o seu valor dentro da empresa. A empresa tem dado oportunidades, isso que é bacana. Isso é muito bom. Faz toda a diferença, né? A gente precisa, porque a empresa é uma só, né? E o quanto que depois da pandemia, que as empresas até procuram a gente para dizer os funcionários não sabem como nos representar. Então, quando você tem mulheres líderes, porque na grande maioria sempre foram homens, como que uma mulher se inspira num homem? Por isso que fica algo muito desconectado. Como que eu posso me inspirar num homem? Ah, ele é bom líder, ele é bacana, mas como que a minha imagem, como que é o projeto? E durante muito tempo foi carregado muito parecido, né? E ter essa coisa do feminino, que a gente é acolhedora. A gente não tem nada de frágil, pelo contrário. A gente tem só a imagem da mulher de fragilidade, não tem nada. Isso é super forte. Uma coisa importante são mulheres apoiarem outras mulheres. Eu acho que isso é essencial porque por muito tempo a gente competiu, né? E eu acho que todo mundo ganha quando uma mulher apoia a outra. Sem dúvida. E eu acho que essa questão da consultoria de estilo é um pouco disso, de apoiar outras mulheres no seu crescimento, no seu desenvolvimento, na sua estratégia de carreira. Eu acho que é um trabalho bem bacana. Parabéns. Obrigada. Como que é importante suas funcionárias e suas colegas olharem e falarem: vou me inspirar na Raquel, porque ter uma outra mulher para se inspirar. Exatamente. Não só ela é uma excelente líder, mas assim, ela também comunica, ela tem essa credibilidade ao mesmo tempo que ela precisa passar seriedade ou acessibilidade. Como aprende, você consegue usar isso a nosso favor, né? Até quando a gente também precisa mandar alguém embora. Você sabe quando tem essa coisa do vestir para o afastamento. Isso é muito importante. Tem isso também, né? Às vezes você precisa dispensar um colaborador. Como é que você faz? Até a forma como você vai se vestir para dispensar esse colaborador e naquele dia você tem que estar preparada para aquilo. A tua imagem tem que estar realmente inserida naquela situação ali, né? Exatamente. A minha irmã, eu brinco que eu sou a eterna consultora dela de graça, né? Tudo que ela precisa, ela fala, eu vou para não sei aonde, eu vou fazer não sei o quê. Eu nunca vou me esquecer a primeira vez que ela precisou dispensar um funcionário. Aí tem algumas perguntas que a gente faz. Qual a relação que você tem? Você quer porque quer ou quer porque precisa? Tudo isso faz com a roupa que você vai escolher para você não trocar aquela emoção ou você não se deixar bater por uma revolta de alguém do outro lado. Então, o poder que a roupa tem realmente é imbatível, né? A gente suspeita. É verdade. E vocês falaram também sobre marcas, né? De não se distanciar muito. Isso conversa muito com os colaboradores também. Você não pode ser uma líder tão distante das pessoas. Então, você tem que falar também a língua dos seus liderados. Então, essa coisa da roupa de departamento, a gente troca figurinhas aonde eu trabalho. Então, eu gostei de uma saia na Renner. Eu gostei de um vestido na Riachuelo. Hoje eu vi essa peça. E é você saber combinar com coisas que é acessível também ao mundo de todo mundo. Exatamente. Então, e ao mundo feminino, que de repente você tem acesso a comprar em marcas com um ticket mais alto, mas a sua funcionária não, mas você tem uma conversa em paralelo com ela. Para não parecer que você só veste aquilo e você só fica elegante com aquilo. Você se torna inalcançável. Surpreenda a sua funcionária chegando com uma calça que você fala que foi da Renner, para ela elogiar. Mas eu canso de falar isso, porque por a gente estar numa posição de liderança, as pessoas acham que a gente compra roupas, pelo menos eu não, né? Só em lojas de grife, pelo contrário. Eu adoro lojas de departamento. Não, a gente encontra umas coisinhas maravilhosas, né? Garimpando. Sim. Nossa. Sempre com aquele cuidado de olhar a etiqueta, de olhar a costura. Sempre. Os botões. E aí elas olham e falam, nossa, gostei da sua roupa. E eu falo, olha, essa aqui foi da Renner, essa foi da C&A. Às vezes, não acredito. Onde você achou isso? Como assim? Mas é o olhar clínico que você começa a ter depois que você se conhece. Sem dúvida. Entende um pouco qual a diferença que a roupa faz na sua vida. É verdade. Bom, se vocês pudessem descrever sua imagem profissional como líder em 3 palavras, quais seriam? Acessível, que a gente estava falando exatamente nesse momento.
elegante e romântica. Sempre. Assim, suave, romântica, sempre traz um pouco da minha identidade. Olha, ela sorri quando ela fala. Muito feminina, meu Deus. E você, Raquel? Engraçado que você fala de romântica, as pessoas olham para mim e falam, Raquel, você não é nada romântica. E que tá tudo bem. E que tá tudo bem, né? Mas eu acho que também fez um pouco da mudança do meu estilo, mas eu me identifico muito com uma pessoa moderna e é uma imagem que eu quero passar porque eu sou responsável pela área de produto. Então, quem cria produto tem que ser uma pessoa fora da caixa. Né? Inovação. Então, eu quero passar essa questão de moderna, mas eu sempre gostei de coisas modernas, sempre estou antenada na moda. A questão da criatividade, que eu já comentei com vocês, e aí um pouco também da questão da elegância, né? Porque eu acho que traz essa questão da autoridade, você está participando de determinados eventos, você está mais elegante. Então, seriam essas 3 palavras. Sim. Você, Gia? Foi intitulada lá em casa que ela é elegante. Ela falou, não, ela é elegante. Você que conhece disso, mas eu acho ela elegante, viu? Eu falo que quando o trabalho é bem feito, ele flui para as outras pessoas perceberem, né? É verdade. É a imagem que você passa. A gente não precisa falar, ele conecta exatamente. O que você da minha imagem profissional? Eu busco muito a minha criatividade, porque eu acho a gente como consultora, a gente precisa ter essa criatividade, porque não vou sair fazendo um monte de mini Gisele, né? A gente tem que respeitar cada essência, cada desejo, porque às vezes o desejo da mulher é ser mais sexy, a outra ter mais autoridade. Então essa criatividade para eu poder fazer esse trabalho, a acessibilidade é uma coisa que eu busco muito, porque eu já fui muito taxada como, cara de antipática, eu não sei se... Quando eu te conheci, eu não gostava de você, então eu trabalho com isso hoje. Então, eu sei que os 7 segundos a 15, a pessoa precisa ter uma imagem bacana a meu respeito. Então, eu preciso me vestir com essa acessibilidade toda. Acho que pode ser aquele passado meu muito extravagante que podia assustar as pessoas. E assim, adoro uma coisa mais sensual. Então, mesmo com o profissional, eu adoro dar essa pitada, como eu falei do vestido quando eu comecei. Pra gente, isso não tira a nossa credibilidade, trazer esses elementos mais sexy para o vestir, mesmo numa coisa profissional. Não afasta as pessoas. Uma coisa que conecta para dizer assim, nossa, é a cara da Gisele usar um anel maior ou ter uma fenda. E isso não ficar pejorativo, que é sexy, mas que conecta comigo profissionalmente. Vocês têm... Não, eu já até comentei sobre isso aqui. Eu acho que dentro do nosso trabalho a gente tem que mostrar uma autoridade, mas também com acessibilidade, né? E modernidade, eu acho que é aquela coisa de você sair um pouco da caixinha, né? De você também poder criar alguma coisa, de você poder inovar de alguma forma. Mas vocês têm alguma marca de vocês, assim, que vocês acham, por exemplo, a minha marca é usar chemises, eu amo chemises, né, com mule, por exemplo, que eu adoro o conforto. Vocês teriam alguma marca, assim, de vocês? A minha marca é a terceira peça. Depois que eu aprendi que a terceira peça, quando você tem uma cor que não combina com a sua cartela, e você coloca uma terceira peça, isso tudo totalmente isola e muda, é minha terceira peça. Ou é um colete, ou é um blazer, ou é um casaco. Eu também adoro. Então eu saio de casa sem uma terceira peça, é muito difícil. Só quando eu tô com um vestido, alguma coisa, mas ainda coloco um colete para poder dar uma quebrada. Parece assim, olha, eu conheço um pouco sobre isso aqui, né? Sim. A gente sai do comum. Exatamente. Sai do igual de todo mundo. Mostra que você entende de moda, né? Que você está antenado ali no processo. Olha, você me fez refletir com essa pergunta, Kátia. Eu não tinha parado para pensar nisso, de verdade. Porque assim, a nossa marca pessoal, né? Às vezes o teu cheiro, às vezes um perfume, eu às vezes acho que uma forma do brinco. A Grace sempre usa brincos baluados, sempre usa argola. Uma coisa que as pessoas pensam em você e conectam. Assim. Eu acho que uma coisa mais floral, assim, foi o que eu falei sobre o cheiro, né? Ou eu tô sempre com alguma coisa... muito romântica, né? Muito remetendo ali a flores. Então, não necessariamente em estampas. Eu não sou muito de estampas.
Mas eu sempre tenho uma textura, sempre tenho uma lese com coisinha de flor. Eu acho que O feminino é bem a marca dela. Ela faz questão de falar isso, né? É tão marcante. É isso, assim, eu gosto. Batom rosinha também gosto. Então, assim, essa coisa mais feminina, mais romântica. Né? E isso é engraçado, porque nem sempre foi assim. Eu, quando era criança, eu não gostava de coisas frufruzadas, né? Criancinha, normalmente as meninas gostam do rosa, de laços. Eu não era uma criança assim, mas eu me tornei uma adulta assim. Engraçado como a gente muda. E como a gente muda o tempo todo, né? Eu penso, olho para vocês duas mulheres completamente diferentes, e a pergunta vale para as duas se o estilo de vocês, mesmo sem saber, se vocês pensarem lá no passado, já atrapalhou vocês a conseguir alguma coisa, qualquer coisa que seja? Uma promoção, uma conversa com o chefe, a atenção de alguém, um namorado, qualquer coisa. Você imagina que o teu estilo do passado, não hoje que você se conhece. Eu acho que eu, ao contrário da Grace, eu era um estilo meio riponga, né? Eu gostava de tudo bem natureba, aquelas roupas largas, que nos fins de semana eu ainda abuso um pouco, né? Uma papete que eu gosto. E eu acho que isso acaba conversando um pouco com a questão da minha criatividade. Mas respondendo a sua pergunta, a gente também tem que entender o nosso corpo, né? O formato do nosso corpo, porque algumas roupas ficam lindas na sua colega, mas em você não combina. Ou pode mostrar algo que você, né, não gostaria que fosse o principal ponto daquela reunião. Exatamente. Né? Aí você falou dessa questão vibrante, sou uma pessoa primavera brilhante, sou uma pessoa vibrante. Já tem isso na tua Agora natureza. eu já vou ficar antenada em algumas reuniões, eu já ir mais suave, dependendo com quem você vai falar. Esse ponto para mim foi fundamental. E aí, pegando o seu gancho, quando eu for... Dica de ouro. Dica de ouro. E quando eu for receber o feedback do meu chefe, eu já vou com uma roupa mais suave. Isso, vai, chefe, tô aqui, paz e amor. Tô aqui, paz e amor, tô tranquila. Mas eu acho que é isso. Eu tenho o meu formato aqui, é meio ampulheta, né? Então, uma roupa muito justa, em determinadas reuniões, podem chamar mais atenção do que, de fato, o assunto que eu quero levar. Então, agora eu tenho esse cuidado. Né? Aí é a questão da terceira peça que eu coloco para você, né? Aquela roupa para a noite está ok, mas de repente para o trabalho eu jogo uma terceira peça e dá uma quebrada. Ou para uma reunião que você sabe que é muito importante, você pode criar um contraponto. Que a gente não tira nada de ninguém, né? Assim, como você tira a sensualidade de alguém, como você tira um bumbum grande de alguém, como você tira um peito que tem mais volume, mas a gente equilibra esse visual. O que eu quero que as pessoas olhem para cá, que é para cá, para minha boca. Batom vermelho, por exemplo, outra dica de ouro. Pode ser bom, pode ser péssimo. Depende de onde você vai. Para quem você vai falar. Plateia muito grande, batom vermelho. Você vai atrair a atenção das pessoas. Uma menina que foi fazer entrevista comigo e ela chegou com batom vermelho. Aquilo me impactou tanto. Porque é forte. É forte. Não estamos falando de sexy, de fogo, de nada disso. É forte. Mas para uma entrevista, para uma palestra grande, com muita gente, não tem jeito. As pessoas vão olhar para a tua boca. Se o teu conteúdo for bom, elas vão prestar atenção. Eu costumo abusar dos olhos, que eu tenho os olhos claros e grandes. Então, sempre coloco um lápis, alguma coisa. Aí não dá para botar também olho e boca, né? Então, eu costumo um pouco equilibrar. Mas um ponto que você colocou que eu acho muito importante é a questão de você ter o conteúdo também. Sim. Porque se a imagem não corresponder ao conteúdo, fica muito vazio. É verdade. Né? Então, por isso que é importante o autoconhecimento, para de fato que o conteúdo que você tem passar a imagem que você gostaria de passar, uma questão de estratégia. Isso aí. Porque quando a gente faz o planejamento da nossa carreira, a última coisa que a gente pensa é como se vestir, né? Na imagem. E isso também faz parte do seu planejamento de carreira. Eu fiz um pouco disso quando eu planejei minha carreira, né? Eu olhei meu armário e vi aonde eu gostaria de chegar e essas roupas representavam isso. É bem isso. É uma consciência grande. Eu já tive, sim, bem no início, como estagiária ainda. Eu tinha uma gestora que ela me moldou, e assim, sou muito grata a ela por isso. E o nome dela, Flor.
Tudo conectado. Tudo conectado com as cores. Ela sempre passava pela gente, falava assim, cadê o batonzinho? Ela sempre pedia pra gente estar sempre ali com um batonzinho. E, como eu falei, eu tinha minha mãe como referência, e minha mãe, ela tem esse estilo mais sexy. Mas a minha mãe é mais sequinha, o estilo de corpo dela é diferente do meu. E eu acabei pegando isso, né, pra mim. Eu tinha esse estilo sexy, porque eu queria ser como ela. E a Flor sempre puxava a minha orelha, essa calça tá muito justa. Isso aqui não combina com isso. E assim, isso em alguns momentos, logo no iniciozinho, até pela maturidade, me doeu um pouco, mas depois eu entendi que aquilo era pro meu bem. E isso foi me moldando. Então, assim, foi excelente ter isso. E eu faço isso hoje, né, de uma forma mais sutil do que ela fazia com a gente, mas eu chego a fazer isso também com algumas pessoas e eu pergunto, né, para as pessoas: isso é uma roupa que você titubeou para colocar para vir trabalhar? Se for, não venha. Se veio essa pulga atrás da sua orelha, porque alguma coisa está errada. Então, isso é legal para quem está começando também saber. Tem roupa para todas as ocasiões, né? Você pode usar aquela roupa mais justa em uma outra ocasião, não numa ocasião de trabalho corporativo, né? Numa coisa mais séria. E aí isso foi me moldando e rapidamente eu mudei. Kátia falou, a gente está sempre se moldando, né? A gente está sempre mudando. O sexo está muito perto do romântico, né? É só usar os elementos certos que você rouba ali do sexo um pouquinho quando precisar, ou quem é do sexo rouba pro romântico, que cria esse equilíbrio. É verdade. Não chegou a me atrapalhar, mas foi um aprendizado. Sim, sempre é bom, maravilhoso. Bom, nós vamos encerrar a primeira parte do nosso programa, né? Então, semana que vem tem mais, a segunda parte. Vocês não podem perder, fiquem com a gente. Eu aproveito para pedir para vocês seguir a nossa rede social, comentar, compartilhar com os amigos, que é muito importante a interação de vocês aqui. Até a próxima semana. Até semana que vem.